Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Danielle Jones. Danielle Sarah Jones nasceu no dia 16 de outubro de 1985 em uma vila de nome East Tilbury, no Essex, na Inglaterra. Ela era filha de Anthony e Linda Jones, caçula de 3 irmãos, que gostava de música pop, amava os animais e queria trabalhar com crianças quando terminasse a escola. Na manhã do dia 18 de junho de 2001, a Danielle, que a essa altura já estava com 15 anos de idade, saiu de sua casa e caminhou com algumas colegas até o ponto de ônibus que ficava a alguns quarteirões de sua casa para ir até a escola. Porém, a jovem não compareceu à escola naquele dia. Por isso, os professores da escola entraram em contato com os pais dela para ver se estava tudo bem com ela, porque o costume era que quando algum aluno precisasse faltar às aulas, os pais, desse aluno entravam em contato com a escola para falar que naquele dia não ia ter como essa criança comparecer à aula. E como isso não aconteceu, os próprios professores se preocuparam e ligaram para saber se estava tudo bem com a Danielle. Imediatamente os pais dela ficaram muito preocupados porque ela também não estava na casa deles. Como eles não sabiam aonde ela poderia estar, eles entram em contato com a polícia para poder informar o desaparecimento dela. Rapidamente, então, começaram as buscas pela jovem. Durante a investigação, os policiais descobriram que a Danielle não chegou nem a entrar no ônibus que ela teria pegado, que ela iria pegar para ir até a escola. Investigando um pouco mais o que poderia ter acontecido com a jovem naquele dia, rapidamente os policiais já têm um suspeito. Esse suspeito era o próprio tio da jovem, de nome Stuart Campbell. Ele tinha 2 filhos e era casado com a irmã do pai da Danielle. Ele tinha um passado obscuro que a família Jones não conhecia. Ele tinha uma fascinação por adolescentes. No ano de 1989, quando ele estava com apenas 18 anos de idade, ele foi acusado de deter à força uma garota de 14 anos de idade em sua casa e tirar fotos impróprias dela. Por esse crime, ele recebeu uma pena suspensa de 12 meses, o que significa que ele não foi preso, apenas ficou em liberdade condicional durante esse tempo. No dia 23 de junho de 2001, os policiais o prenderam sob a suspeita de ter feito algo contra sua sobrinha. Em seu primeiro depoimento, ele não cooperou. Ele ficou calado e não quis responder nenhuma pergunta que os policiais faziam para ele. Nesse ponto, os policiais precisariam de uma confissão, porque eles não tinham evidências concretas que comprovasse que ele teria algum envolvimento com esse desaparecimento. Tudo que os policiais tinham eram apenas suposições devido ao passado dele. Como ele não confessou nada, como ele não disse nada para os policiais que ajudasse a descobrir o que teria acontecido a Danielle, os policiais então tiveram que libertá-lo. Logo em seguida, uma testemunha se apresentou aos policiais e disse que no dia do desaparecimento da jovem, ela tinha visto uma criança com as características físicas bem parecida com a da criança desaparecida, indo em direção a uma van azul. Essa van azul estava bem próximo ao ponto de ônibus que a Danielle teria ido junto com suas amiguinhas. Essa testemunha ainda disse aos policiais que percebeu que a jovem tinha conversado com o homem que estava dirigindo essa van. E depois de um tempo que eles estavam conversando, a jovem entrou dentro da van e foi embora com esse homem. A partir daí, os policiais começaram a trabalhar com a hipótese de que a Danielle teria sido sequestrada. Eles ficaram preocupados de que ela poderia estar sendo mantida em cativeiro. Por isso, eles enviaram um vídeo caseiro da jovem para várias emissoras de TV, na esperança de que mais alguém se apresentasse à polícia com novas informações que pudessem ajudar nas investigações. Mais de 400 voluntários e 70 policiais
procuraram em campos, pântanos e florestas na região. Também foram entregues folhetos com as descrições da jovem de porta em porta, mas infelizmente não encontraram nenhuma pista do que teria acontecido a Danielle naquele dia. O celular dela tinha ficado na casa de seus pais, ela não tinha costume de levar o seu celular para a escola. Os policiais então pegaram ele e levaram para poderem fazer uma análise. E foi encontrado nele uma mensagem bem estranha. Algumas horas após o sequestro, a própria jovem teria enviado uma mensagem para o seu tio Stuart que dizia: "Oi, Stu. Obrigada por ser um tio tão legal, o melhor tio de todos. Diga à mamãe que eu sinto muito, te amo demais." Mas tinha uma coisa estranha nessa mensagem. Ela tinha sido escrita toda em caixa alta, em letras maiúsculas. A jovem não tinha costume de enviar mensagens assim. Ela sempre colocava a primeira letra da frase, maiúscula em caixa alta, e o restante ela colocava nas letras minúsculas. Os policiais foram até o Stuart para questionar ele sobre essa mensagem. Ele confirmou o recebimento da mesma e sugeriu que a jovem estava tendo problemas em casa e que ele era meio que um amigo confidente dela. Para os pais da jovem, eles tinham um relacionamento normal. Eles não eram extremamente próximos, mas aparentemente se davam bem. Eles não sabiam, que eles estavam tendo conversas mais profundas, do que um sentia, do que o outro estava passando. Eles não sabiam que a filha deles estavam tendo esse tipo de conversa tão profundo com o seu tio. E isso foi um pouco estranho para eles, porque pais e a filha eram bem próximos. Ela não demonstrava ter problemas em casa, ela aparentemente estava feliz. E como ela era bem nova, os pais, eles controlavam um pouco o que ela fazia com o celular. Então, eles sabiam com quem ela conversava, para quem ela mandava mensagem, quem eram os amigos dela. Então, essa história do Stuart ficou muito estranha para eles. A partir do dia 1º de julho, os policiais começaram a receber ligações onde as pessoas estavam dizendo que tinha uma van azul na região com um homem que estava abordando meninas entre 13 e 16 anos de idade. Possivelmente essa era a van que a testemunha tinha falado para os policiais, que tinha visto a Danielle entrar. Com essa nova informação, os policiais ficaram ainda mais convencidos de que o Stuart que estava dirigindo essa van, porque ele tinha uma van com as mesmas descrições que as testemunhas relataram. Os policiais então o chamaram novamente para a delegacia. Durante esse segundo interrogatório, ele disse que no dia em que a jovem desapareceu, ele estava a quilômetros de distância da vila onde morava. Ele teria ido até uma loja de materiais de construção em uma cidade de nome Heilig. Os investigadores checaram os lugares onde o celular dele tinha emitido sinal naquele dia e descobriram que ele não tinha saído da vila. E a mensagem que a sobrinha dele tinha enviado no dia em que desapareceu tinha sido enviada quando os telefones deles estavam no mesmo lugar. Os policiais então conseguiram um mandado para investigarem a casa do Stuart. Lá eles encontraram uma meia com manchas de sangue no sótão. Essa meia foi enviada para fazerem testes forenses e descobriram que o sangue que tinha nessa meia era o sangue da Danielle. Com essas novas evidências, no dia 19 de dezembro de 2002, o Stuart foi novamente preso. Dessa vez ele foi condenado a sequestro e de ter tirado a vida da jovem. Ele foi então condenado a 10 anos de prisão por sequestro e também condenado à prisão perpétua por homicídio. Ele nunca confessou ter feito algum mal à jovem, nem aonde o corpo dela está enterrado. Um pouco mais tarde, o Tribunal Superior decidiu que ele deveria cumprir no mínimo 20 anos de prisão antes de ser considerado para liberdade condicional, o que significa que ele permanecerá preso pelo menos até novembro de 2021. No ano de 2019, os policiais realizaram algumas buscas em algumas garagens perto da antiga casa do Stuart após receberem uma denúncia anônima dizendo que naquela região
tinha um corpo enterrado. Os pais da Danielle ficaram bem esperançosos porque, enfim, eles poderiam enterrar o corpo de sua filha. Porém, infelizmente, as buscas não tiveram sucesso. E o corpo da jovem, até hoje, não foi encontrado. A Linda Jones, a mãe da jovem, ela tem lutado para que o Stuart fale aonde o corpo dela está enterrado. No ano passado, ela e seu marido enviaram uma carta para ele, prometendo não atrapalhar quando ele for pedir a liberdade condicional, se ele divulgasse aonde o corpo está. Mas até hoje, o Stuart nega o seu envolvimento nesse caso. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse caso. Apesar do Stuart nunca ter confessado seu envolvimento nesse caso, foram encontradas na casa dele evidências que comprovaram que ele tinha sim feito algo à jovem. E também teve a análise ali, né, do sinal de celular dos dois. E ele que teria enviado a mensagem do celular dela para ele, provavelmente para servir como um álibi. Toda a família da Danielle o acolheu. E a Danielle gostava do tio, ela tinha até que um bom relacionamento com ele. Mas infelizmente ninguém da família sabia sobre o passado dele, sabia sobre esses desejos perturbadores que ele tinha. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!